Um pacote de ajustes fiscais proposto pela presidente Dilma Rousseff para tentar equilibrar as contas do governo sofre resistência até na base aliada. Vamos a Brasília com o repórter Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. Como é que estão as negociações aí no Congresso Nacional, hein? Muito boa noite, William. Boa noite a todos. William, a intenção do governo é economizar 18 bilhões de reais por ano. Mas esse pacote que reduz benefícios trabalhistas e previdenciários já recebeu mais de 600 emendas, a maioria de deputados da base do governo. Vamos ver na reportagem. As mudanças sugeridas pelos parlamentares atingem alguns dos pontos principais do pacote, justamente os que mudam as regras para a concessão do seguro-desemprego, da pensão por morte e do abono salarial. Preservando a espinha dorsal, que é exatamente a manutenção das duas medidas provisórias e fazendo os ajustes que são necessários que preserve as conquistas sociais e a perspectiva de consolidação e retomada do crescimento econômico. Não pode começar um ajuste, em vez de taxar ganhos do capital, querer cobrar e que o trabalhador pague a conta. Outro destaque da terça-feira em Brasília foi a instalação da Comissão Especial da Reforma Política na Câmara dos Deputados. Os trabalhos serão presididos por Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Qual o ideal, o financiamento público ou privado? Olha, eu acho que o melhor, do meu ponto de vista, é um modelo misto, né? Eu acho que o financiamento público ele tem 80% de rejeição na sociedade. E acho que no financiamento privado, a gente deveria pensar o seguinte: será que apenas as concessionárias, algumas empresas que têm restrição a financiar campanhas deveriam estar limitadas, ou todas aquelas que, de forma direta, têm relação com o Estado? Proibirmos empresas de financiar eleições, limitarmos o financiamento da pessoa física a um valor pequeno, de no máximo R$ 700, e, por fim, definirmos um teto máximo de gastos para cada nível em que se disputa eleições, para que um candidato a deputado não possa disputar uma eleição gastando 5 milhões, enquanto o outro gasta 100 mil reais. Cláusula de barreira ou de desempenho, para desfavorecer essa indústria partidária. É uma fonte de corrupção. O parlamentar poder sair do partido que o elegeu para ir para um partido novo, isso é justa causa. Bem, os deputados analisam agora, discutem nesse momento a matéria proposta, o orçamento impositivo, que é aquela matéria que obriga o governo a destinar os recursos de senadores e deputados para eles usarem em projetos da base eleitoral. O governo é contra. Agora, uma última informação. O Planalto acabou de confirmar o nome da ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, como a nova presidente da Caixa Econômica Federal. Ela assume no lugar de Jorge Hereda, que deixa o cargo após 4 anos. Voltamos ao estúdio. William. Obrigado, Leandro. Luiz Flávio Gomes, pelo menos os discursos foram bons em relação à reforma política. Agora vamos ver na prática, né? Agora, o presidente da Câmara dos Deputados é favorável à doação de empresas, né? Lamentável. Lamentável. Bom, primeiro, o PMDB, com o Eduardo Cunha na presidência da Câmara, está assumindo a iniciativa de tudo e descartou o PT. O PT nunca foi descartado de maneira tão evidente como agora. Mas o que eles querem? O que o PMDB está querendo? 3 teses hoje eles lançaram. O distritão. Distritão significa cada estado é um distritão, são eleitos os mais votados. Eu até concordo com essa ideia, porque o distritão, paralelamente, acaba com coligações para as eleições para deputados. Então, ótimo, gosto da ideia do distritão. Fim da reeleição para cargos executivos, e aqui eu começo a perguntar, por que deixar o senador? Não tem que deixar senador ser reeleito, porque ele já exerce 8 anos de mandato. E, por fim, financiamento de empresas. Isto é o que há de mais favorecedor da corrupção no Brasil. Está aí toda a amostra, está evidente. Os 20 financiadores são responsáveis por 50%, 60% de todo o dinheiro dado para Dilma e para Aécio. E eles cobram depois o retorno disso. Para cada real que eles investem, eles recebem 8, informou o Globo, numa matéria. Ou seja, financiamento de empresas é comprar a democracia e corromper o parlamento. Portanto, eu sou terminantemente contra financiamento de empresas. Acho que não deve. Agora, essa questão está no Supremo, né? O ministro Gilmar Mendes pediu vista ao processo
E já tem votação 6 contrária e apenas uma favorável, né? Pois sim, bastaria que o ministro devolvesse, não importa o voto dele mais, vote como queira, devolva. Mas o ministro Gilmar Mendes está segurando isso há 8 meses, quer que o parlamento decida isso. É uma coisa incompreensível. Aliás, o ministro Gilmar Mendes que ocupou todas as páginas do final de semana, hein? Cheio de problemas, interceptação telefônica. Gilmar Mendes está com o pé no impeachment. Daqui a pouco vamos ter que pedir impeachment do Gilmar Mendes. Daqui a pouco. Acho que tem uma questão que talvez passe à margem da discussão disso, é qual é o preço da democracia brasileira. Alguém acha que uma empresa doa para o candidato A, B ou C, para o deputado ou para o senador, simplesmente porque ela acredita que está fomentando a democracia? Ela não é isso. E quando ela bota mais dinheiro numa candidatura, é como se um patrocinador investisse mais num time de futebol, esperando um retorno maior. Ou seja, a chance do deputado que recebe o financiamento de uma empresa ser eleito acaba sendo muito maior, porque ele deixa de ter a mesma chance de ser eleito do que um deputado mais pobre, do que um trabalhador. O Gabriel P. aqui pelo Twitter, Luiz, quando falam na TV, até parece que os deputados querem a reforma política. Você usou um termo no seminário de reforma política que nós promovemos junto com a OAB aqui de São Paulo, que é mudar para continuar do jeito que está. Era mais ou menos isso, né? Isto se chama leopardismo. No campo jurídico, a gente fala leopardismo jurídico, que é o seguinte, muda a lei para deixar como está. E no campo político é a mesma coisa, a sensação que eles estão transmitindo, muda aqui, muda ali, mas vai ficar como está, basta que o financiamento de empresas continue. Leopardismo vem de O Leopardo, de Tommaso, que escreveu isto em 1957, um livro famosíssimo, mas é o Leopardo. O Emilson Nunes Costa, quem deve decidir isso? 11 ministros não eleitos pelo povo ou o Congresso eleito pelo povo, Luiz Flávio, em relação ao financiamento de campanha? Basta, o tema é constitucional ou inconstitucional. Se é inconstitucional, quem decide é o Supremo. E o Supremo, por 6 votos, já disse, é inconstitucional que uma empresa... Porque empresa não vota, é só por isso. Empresa não é eleitor. Se você não é eleitor, como é que você interfere no processo eleitoral, ainda com esses bilhões que estão interferindo? Não, é só mudar o seguinte, imagina que o voto fosse proporcional à conta bancária de cada um, ou seja, o voto dos ricos valesse muito mais do que o voto dos mais pobres. Financiamento privado de campanha é exatamente isso. Boa colocação, Renato. E para encerrar, Diva Moreira, agora é o momento para o fim do político profissional. Este é o momento. Fazendo uma referência a você, Luiz Flávio. Claro, o nosso movimento Fim do Político Profissional, o momento é agora. Porque se nós não vamos para as ruas manifestar, eles vão fazer a reforma política que agrada só a eles. E eles não vão colocar lá o fim do político profissional, que significa limitar o mandato de 8 anos e finito. O cara não pode ficar na política a vida inteira. Portanto, vá ao site Fim do Político Profissional, puxe sua ficha lá, comece a coletar assinaturas.